Olá, vamos entrar agora em direto com Diana Lopes, da Gimnográvida, e vamos falar sobre a recuperação pós-parto, responder às dúvidas todas que nos foram enviando ao longo da semana. Estamos aqui à espera que a Diana também se junte a nós. A qualquer momento estou aqui a ver se ela entra. Bem-vindos a todos. Ok, está aqui a Diana, vamos lá, vou convidá-la aqui a juntar a sala digital. Já sabem que podem ir colocando questões e eu vou estar atenta. Olá! Olá! Tudo bem? Então, Estávamos aqui com alguns problemas na internet, mas está tudo resolvido. boa, que bom, que bom, que bom. Ainda para mais hoje, que é um tema que eu gosto tanto, por isso tem que correr bem. Pois é, também acho que sim, também acho que sim. Vamos lá ver se desta vez vai correr melhor, porque da última vez tivemos um boicote que não conseguimos gravar o nosso live. É verdade, é Portanto, verdade. espero que desta vez se consiga, para que quem não está agora em direto se possa juntar a nós também. Mas, de qualquer maneira, bem-vindas às pessoas que já estão aqui a juntar-se a nós. E se calhar íamos começar, Diana, por te apresentares um bocadinho, dizeres o teu percurso aqui na Gimnográvida e a tua motivação para falar sobre este tema. Claro, claro que sim. Então, eu sou fisioterapeuta, licenciei-me em fisioterapia já lá vão uns aninhos e, na verdade, tive a sorte de me cruzar com a Gimnográvida quase logo após a minha formação. Então, em 2012, entrei para a Gimnográvida, curiosamente, exatamente, a dar aulas de recuperação pós-parto. Foi assim que comecei aí e desde então passei também por outros locais. Por exemplo, trabalhei num estúdio de Pilates, que realmente foi uma experiência bastante importante para o meu percurso também com esta população, mas felizmente que com o tempo tenho conseguido dedicar-me exclusivamente à área que eu mais gosto, que é a saúde da mulher, e a Gimnográvida tem sido a casa onde tenho conseguido fazer isso. No entretanto, estou também a concluir a formação em osteopatia, já lá vão 5 anos, que nunca mais acabam, meu Deus. Mas sim, mas acima de tudo, o que me apaixona é, por um lado, o exercício e o movimento em si, e é uma ferramenta importantíssima, quer em promoção de saúde, quer na reabilitação. E depois esta paixão que foi crescendo ao longo do tempo que estou na Gimnográvida, por trabalhar com mulheres e com bebês, não só agora na gravidez e no pós-parto, mas também cada vez mais ao longo de todo o ciclo de vida da mulher. É para aí que estou a caminhar também, também para responder às necessidades das pessoas que nos procuram na Gimnográvida, e tem sido um gosto. Pronto. Boa, boa. Ora, nós já lançamos o desafio às pessoas para colocarem questões, não é? Durante esta semana, e temos aqui bastantes questões, algumas são parecidas, mas eu vou fazer questão de ler todas as questões, tentei agrupar assim por temas, para que então possas responder. De qualquer forma, também já disse às pessoas para estarem à vontade, para irem colocando questões, que eu vou tentar estar atenta para que também possamos responder ao longo do live. Bom. Então, íamos começar por perguntar, portanto, aqui logo a primeira e a segunda questão são as seguintes. Quando se pode começar a fazer alguma coisa, não é? Quando se pode começar a iniciar? Quando devemos retomar os exercícios após o parto? Muito bem, então essa é uma questão que me perguntam muito ainda na gravidez, não é? Quando acompanho as grávidas. E de facto, se nós nos formos orientar um bocadinho por aquilo que está recomendado a nível internacional, há muita variabilidade também. Então, por exemplo, ali por Inglaterra dizem, bem, primeiro uma consulta, de preferência médica, e depois pode-se retomar. Já, por exemplo, ali para a Noruega dizem assim, olha, então se calhar 6 semanas após o parto será um timing bom, mas aquilo que a mulher sente, a intuição da mulher, será o que melhor a vai ajudar a escolher o tipo de exercício que deverá fazer nessa altura.
Uma coisa que é comum a quase todas as recomendações é que dizem que, sendo cesariana, normalmente atrasa um bocadinho a recuperação. Pronto. E depois também há quem diga que 6 semanas pode ser um timing já tardio para começar a fazer efetivamente alguma coisa. Então, tendo em conta que as recomendações são assim um bocadinho variáveis, eu vou falar um bocadinho daquilo que é a minha experiência na giminográvida com as mães que acompanho. Então, nós normalmente damos a abertura para as mães se juntarem a nós a partir de um mês após o parto. Porquê um mês? Bem, porque não quer dizer que não se possa fazer nada antes, e pode, já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas normalmente, pensando em organizar-se para ter uma rotina de exercício, bem, nós sabemos que o pós-parto tem a fama, principalmente nos primeiros 3 meses, de ser intenso, não é? E desafiante. E, portanto, às vezes eu costumo dizer que o primeiro mês é quase só para nós sequer conhecermos o nosso bebê, criarmos rotinas e conseguirmos pensar em alguma coisa a mais que não seja como é que eu vou sobreviver aqui em casa com o meu bebê, agora que não tenho aqui ninguém. Pronto, então, o primeiro mês é bastante desafiante e se calhar a nossa preocupação não está tanto para aí. E está tudo bem. Então, neste caso, eu costumo sugerir que seja a partir dessa altura. E porquê a partir e não ao primeiro mês? Porque vai acontecer que, se calhar, há mães que às 3 semanas já estão cheias de vontade de sair de casa e de fazer alguma coisa, ou neste caso agora em casa, mas também vai acontecer que há mães que ao primeiro mês estão longe de querer pensar em alguma coisa que seja exercício ou que não seja cuidar do bebê, que se calhar é até um bebê mais exigente, que precisa mais delas por perto e, portanto, ou porque não tem suporte familiar também, quer para trazer o bebê ou para o deixar com alguém, porque nós permitimos na giminográvida, pelo menos quando tínhamos as aulas presenciais, que eu espero que retomem logo que possível, mas permitimos que os bebés também venham com as mães e assim é que nos faz sentido. E, portanto, por várias razões, eu dou ali normalmente o timing de um mês após o parto, por considerar que já há muita coisa que podemos fazer nessa altura em termos de exercício supervisionado, ok? Ou seja, de preferência acompanhado por um profissional de saúde. Agora, pode acontecer realmente que haja mães que mais cedo até sintam vontade e outras que só mais tarde. O que é importante aqui então? Que exercícios é que nós podemos começar por fazer, se calhar ainda em casa ou até mesmo ali logo a seguir ao parto? Por exemplo, exercícios de contração do períneo, contração e relaxamento do períneo, são ótimos, por exemplo, para ajudar a drenar o edema que muitas vezes se instala na zona da vulva. Respirações profundas, tirar o máximo de partido da nossa capacidade respiratória vai também ajudar a esta drenagem venosa. E, eventualmente, para quem já está familiarizado com este trabalho, começar a trabalhar um bocadinho a parte abdominal mais profunda, para começar a integrar isto nas atividades do dia a dia com o bebê. Quando vou pegar nele, quando vou pegar num peso, o que for. Então, isto são pequeninas coisas que se podem ir começando. Agora, depende muito para onde é que eu vou? Eu quero começar um exercício supervisionado e acompanhado, se calhar um mês pós-parto fará sentido. Agora, estou a pensar em retomar no ginásio. Bem, então aí, normalmente, muitas vezes, por exemplo, quando as mães vão fazer a consulta de check-up com o médico, muitas vezes diz, agora retomar exercício só aos 3 meses, após o parto. Então, eu costumo dizer que normalmente isto é uma recomendação que fará sentido se nós tivermos em mente um regresso a um ginásio para um exercício não tão supervisionado ou mesmo que supervisionado com uma pessoa que não está tão confortável, se calhar com as alterações típicas deste período. E por isso aí sim, se calhar 3 meses seria um bom marco. Mas já vamos perceber outras coisas que se calhar têm influência aqui neste timing. Agora, se eu estou a pensar fazer um exercício com um profissional de saúde, que muitas vezes o objetivo que tem, pelo menos nós assim tentamos na giminográvida, é fazer exatamente uma transição suave entre o momento do parto e depois o exercício que as mães já faziam antes, ou que não faziam, mas que gostavam de fazer agora. Então eu acho que a partir de um mês há muita coisa que a gente pode já começar a fazer sem problema nenhum, e quer seja parto normal ou cesariana. Ou seja, não é um problema para mim ter uma cesariana e começar com um mês, porque como o exercício que vamos fazer é supervisionado, é personalizado para aquela mulher, então eu consigo adaptar perfeitamente, independentemente do tipo de parto.
ok? Aliás, essa até é uma questão que também colocaram. Quando iniciar o exercício depois de uma cesariana e quando é que se pode voltar ao ginásio, né? No fundo estás a responder já a essa Claro, questão. Portanto, claro, então, se for, mesmo que seja uma cesariana, se for por um profissional de saúde, não é? Aliado, um profissional de saúde com conhecimento também do exercício, não é? Neste caso, és fisioterapeuta e, portanto, claro, temos isto mesmo, então aí temos a mistura ideal, não é? Sobre um ginásio convencional, então se calhar esperar mais um pouco, não é? Falamos claro. aquilo, temos tudo bem, aquela média dos 3 meses, não é? Claro, claro, claro. Mas ainda assim, Isabel, há aqui uma questão que eu queria acrescentar, que por isso é que eu estava a dizer que, mesmo num exercício supervisionado, mais uma vez voltando ao meu percurso também na gimnográvida, que foi uma aprendizagem. Eu lembro-me que quando comecei as aulas de pós-parto na gimnográvida, como eram aulas de grupo, eu pensei assim, bem, então eu faço um plano de aula e as pessoas vão e seguem todas aquele plano e vou adaptando. E, ou seja, eu fazia e as pessoas iam copiando, eu ia corrigindo e por aí, que é a dinâmica normal de uma aula de grupo. Mas o que aconteceu é que eu apercebi-me que, ao contrário da gravidez, em que nós conseguimos mais ou menos organizar as coisas assim, no pós-parto eu sinto que eu estava a subvalorizar o potencial de algumas mães, principalmente, ou seja, não tanto a sobre, mas a sub. O que é que isto significa? Que o timing de recuperação pode ser muito, muito diferente no pós-parto. E se calhar duas mães que me cheguem com o mesmo tempo após o parto, por exemplo, um mês, podem ter capacidades completamente diferentes e a evolução delas pode ser completamente diferente. Isto vai depender de muitas coisas, mas também bastante do que é que elas já traziam de trás em termos de consciência corporal. Não digo em termos de prática de exercício, porque muitas vezes uma coisa não implica a outra, mas principalmente em termos de consciência do corpo e de dinâmicas do corpo. Então, exatamente por isto é que eu decidi que faria sentido personalizar a aula, ou seja, apesar de ser uma aula de grupo, eu optei por procurar fazer um plano para cada pessoa individualmente que pudesse ir evoluindo junto com a evolução da pessoa, ok? E porquê é que eu também senti necessidade disto? Porque, idealmente, se estivéssemos a falar mais uma vez num cenário utópico quase, seria ótimo que todas as mulheres pudessem ter uma consulta de avaliação detalhada após o parto, por um lado. Porquê? Porque há sempre alterações que podem acontecer e este seria um timing ótimo para as diagnosticar. Estamos a falar de alterações com o períneo, estamos a falar de alterações na região abdominal. Muitas vezes o pós-parto era o timing perfeito para identificar determinados sinalizadores que até podem não estar ainda a dar sintomas, mas que prolongados no tempo e adicionados com o esforço do exercício poderiam ser críticos. Mas nós sabemos que isto não é possível para todas as mulheres e se calhar até nem é preciso, porque o próprio corpo também tem uma capacidade incrível de se equilibrar. Então, o que é que eu acho que é importante? É importante, sim, se nós pudermos, perfeito, termos uma consulta de avaliação, maravilhoso, porque assim sim nós vamos poder fazer um check-up completo e ter noção de como é que o meu corpo está preparado neste momento para fazer exercício, quão rápido é que eu posso progredir, que tipo de exercício é que é mais adequado para mim nesta fase. Então, isso seria perfeito. Mas se não, é importante, desculpa, Isabel, e é tão mais importante eu fazer isto quanto, principalmente se eu estiver a pensar fazer exercício em casa, não supervisionado, ou ir para um ginásio, ok? Ou seja, se eu não estiver a ser acompanhada inicialmente por um profissional de saúde. Porque se eu estiver, que é o caso que acontece, por exemplo, nas nossas aulas, eu própria vou estando atenta a esses sintomas, eu vou perguntando, eu vou conseguindo fazer uma triagem e se eu sentir que faz sentido, então aí encaminho para consulta individual. Portanto, estás a falar das consultas de check-up pós-parto, é Check-up isso? Portanto, pós-parto, sugerir que as pessoas, antes de começarem a fazer um exercício mais organizado, vá, digamos, se calhar terem a certeza de que, de facto, o corpo já está preparado para uma determinada dose de exercício. Principalmente quando esse exercício, então, é num ginásio ou então em casa, mas com um vídeo gravado, não é? Que não seja em direto para alguém poder corrigir na hora, não é? Exatamente, exatamente, porque muitas vezes é isto, ou seja, se a pessoa conseguir isto, perfeito. Se não, então, vamos deixar aqui alguns sinais de alerta para que a pessoa possa estar atenta. Imaginem que retomam um exercício, não tiveram a hipótese de fazer uma consulta de check-up,
está tudo bem, vamos é estar atentas aos sintomas que o nosso corpo nos pode dar e que isso sim nos diz que é importante procurar ajuda, está bem? Se calhar para algumas mulheres nunca vão aparecer, felizmente, como eu disse, o corpo tem esta capacidade também de se voltar a equilibrar, pode demorar um bocadinho mais ou menos tempo, mas por norma ele faz um grande percurso por ele também, mas então há aqui alguns sintomas que temos que estar alerta e principalmente se eles estão presentes 6 semanas após o parto, ou seja, vamos dar aqui um marco para as pessoas terem uma noção, mas se eles se prolongarem para lá deste timing, então é importante mesmo que procurem ajuda. Então estamos a falar de sintomas como perdas de urina, que podem acontecer só ao esforço, mas que ainda assim são para valorizar, perdas de gases também, sensação de peso, por exemplo, na zona da vagina, na zona pélvica. Estamos a falar, por exemplo, de ao esforço, eu sentir que a barriguinha fica assim com uma protuberância, com uma determinada zona que aumenta de volume, como se não tivesse ali estabilidade. Estamos a falar de dor na região pélvica, que pode ser, por exemplo, dor também durante a relação sexual. E estamos a falar de uma dor musculoesquelética em geral que seja determinante a ponto de eu ter de interferir nas minhas atividades do dia a dia, ok? Portanto, estes sintomas são os principais que eu acho que as pessoas devem estar atentas. Mais uma vez, importante seria pelo menos ter uma avaliação individualizada, mas não podendo ou não conseguindo estar alerta para estes sintomas e se eles persistirem 6 semanas após o parto, então aí procurar ajuda nesse sentido, ok? Ok, e portanto, já falaste no timing de início, também falamos um pouquinho da questão da cesariana, e agora quais então os melhores exercícios para recuperar, quais os exercícios a privilegiar, se é igual num parto vaginal ou se há exercícios específicos para pós uma cesariana mais recomendados? O que dizer sobre isso? Então, mais uma vez, em relação, e já vamos perceber porquê, em relação a ser parto normal ou cesariana, a minha grande preocupação com a cesariana é a cicatriz abdominal, porque é uma cicatriz bastante profunda e que pode ter algumas repercussões se não for trabalhada. Então, por exemplo, uma das coisas que nós costumamos aproveitar nas sessões de check-up é ensinar a massagem à cicatriz, mas há grávidas que até têm este ensino previamente. Portanto, massajar a cicatriz é muito importante, quer para promover uma boa cicatrização, para prevenir que aquela zona fique com muitas aderências, com fibrose, e para dar uma boa mobilidade aos tecidos. Eu costumo dizer que é tão importante o aspecto da cicatriz como a mobilidade. E muitas vezes nós estamos preocupadas mais com o aspecto e assumimos que por ela estar bonitinha, que não é preciso tocar-lhe, mas realmente chegam-me muitas mães com alguns meses após o parto que têm pânico de tocar na cicatriz da cesariana e isto é muito importante que não aconteça. Portanto, quanto mais cedo nós introduzirmos a massagem, melhor, está bem? Então fica este alerta especial para o caso de cesariana, que também poderia ser uma recomendação para quem tem uma cicatriz no períneo, principalmente se ela estiver a dar sintomas, ok? E então, à parte disso, eu olho para um corpo no pós-parto, não necessariamente pelo tipo de parto que ele teve, embora tenha isso em conta, como é óbvio, mas eu penso na função, ou seja, o que é que eu espero deste corpo após o parto? Eu espero que ele seja capaz, mesmo que esta mulher não queira fazer exercício físico nenhum, ela tem os desafios do dia-a-dia, de cuidar do bebê, de cuidar dela, de poder fazer as suas atividades. E então é para isso que nós procuramos recuperar o corpo, ok? E então há uma zona que eu, na minha opinião, deve ser privilegiada, que é a zona onde, no fundo, tudo se gera. É o grande centro de comando em termos de esforço. Temos um importante aqui, mas temos ali a zona que nós chamamos os músculos mais profundos, os músculos da core, que funcionam como, eu costumo dizer, é como se fosse uma casa ou um tambor abdominal. Então, muitas vezes as pessoas pensam na parede abdominal e só pensam na parte anterior da parede abdominal, ali nos músculos que estão mais à frente. Mas, na verdade, eles não trabalham sozinhos. Eles trabalham em conjunto, por exemplo, com os músculos das costas, em conjunto com os músculos do períneo, que dão suporte a todos os órgãos daquela região, e em conjunto com o diafragma, que é o nosso teto da casa ou o topo do tambor.
Então, estes 4 grupos musculares, por assim dizer, é importante que eles estejam a funcionar bem, que estejam ativos e que a pessoa tenha consciência do movimento deles. Então, em que é que isto se traduz? Traduz-se, por exemplo, em eu olhar para como é que são as estratégias em termos de respiração daquela pessoa, por exemplo, quando está a fazer exercício. É uma pessoa que vai bloquear a respiração ao esforço, que faz uma apneia, uma valsava, é uma pessoa que consegue respirar durante o esforço. Como é que se move aquela grade costal? Porque nós sabemos que, por exemplo, na gravidez, a tendência é as nossas costelas subirem e adotarem aqui um padrão inspiratório, não é? Porque o volume da barriguinha vai crescendo e então elas vão se ajustando. E, portanto, é importante que haja esta consciência depois no pós-parto de trazê-las quase de volta ao movimento delas para permitir um padrão respiratório ótimo. Portanto, tudo é estar atenta, não é? Quando elas vão fazendo as sessões, não é? De recuperação ou no check-up pós-parto, certo? E acima de tudo alertá-las para, mais uma vez, se estiverem a fazer sozinhas ou se nem estão a pensar ainda no exercício, mas qualquer um daqueles sintomas, não é? Então, de facto, porque já percebemos que às vezes é difícil, não é? Nós mesmos, acabadas de ter um filhote, estamos atentas a estas questões, não é? E então, Isabel, falámos da respiração, mas poderíamos falar, ou seja, é importante, na minha opinião, por exemplo, reforçar os músculos das costas, ou seja, é uma zona que vai ser muito importante. Às vezes as pessoas preocupam-se muito com o abdominal e acabam por depois sacrificar um bocadinho as costas à custa do abdominal. Depois temos também o trabalho do períneo, importantíssimo nesta fase. E mais uma vez, seria bom nós termos uma noção de como é que está aquele períneo, de preferência individualmente, mas se não, tentamos chegar até lá de outras formas, para poder incentivar um trabalho do períneo específico nesta altura. E depois temos que pensar que isto são mulheres que vão ter que pegar num filho, vão ter que pegar numa babycock, o que for. Então, claro que é importantíssimo eu trabalhar braços. Estamos a falar de mulheres que também querem regressar à sua forma física e ter um corpo de que se orgulhem. E, portanto, claro que vamos trabalhar braços e pernas e vamos estar atentas à postura e vamos estar atentas, acima de tudo, eu costumo falar destes pilares importantes do exercício, que é a respiração, o domínio da região do centro, da musculatura profunda e a nossa postura. E depois não esquecer também o exercício cardiovascular, que tem uma importância também grande nesta fase. Então, as recomendações é que as mulheres acumulem cerca de 150 minutos de exercício por semana, de intensidade moderada, mais ou menos. Então, moderada a vigorosa. Isto daria mais ou menos 30 minutos de exercício por dia. Mais uma vez, num pós-parto imediato isto pode ser muito otimista, mas o mais importante é nós percebermos quais são os nossos objetivos. Então, se eu estou muito focada em perder peso, por exemplo, o exercício cardiovascular vai ter uma preponderância muito maior para os meus objetivos. Se o que eu quero é mais tonificar, é mais recuperar a minha força, a minha flexibilidade, então também é importante eu trabalhar essa parte. Mas não posso esquecer-me que para o exercício cardiovascular progredir, eu vou precisar de ter a outra parte também presente. Então, mais uma vez, eu acho que nesta fase é importante as pessoas perceberem que, acima de tudo, ali a região abdominal, das costas e mesmo o períneo são zonas para estar atentas especialmente, porque é daí que vai o pilar para todo o resto do exercício que elas possam vir a fazer mais tarde no ginásio, por exemplo, ou um desporto qualquer que já fizessem antes, está bem? Portanto, qualquer exercício que privilegie a consciência e o trabalho destas zonas será um exercício ótimo imediatamente após o parto ou nos primeiros meses após o parto. Bom, e já vimos então que de facto não há um conjunto de exercícios que dará para todas as mulheres, não é? Portanto, há particularidades, não é? Da mensagem que, resumindo um pouquinho a mensagem que passaste, há particularidades de mulher para mulher, não só em termos de recuperação e de física, não é? Em termos de estado físico, mas também de objetivos. Não é? Porque duas mulheres no mesmo estado de recuperação física vão ter objetivos diferentes e, portanto, se calhar a proposta de trabalho será diferente, não é?
Boa. Essa é uma das perguntas que eu faço quando me procuram, que é o que é traz aqui, quais são os seus objetivos, o que é que pretende nesta fase. Porque realmente depois também faz parte de nós, profissionais de saúde, faz parte do nosso trabalho, poder adequar o tipo de treino aos objetivos daquela pessoa. Porque uma coisa é aquilo que nós achamos que é ideal para toda a gente, mas depois temos que nos adaptar às necessidades e às vontades de cada pessoa, e porque será para isso que ela vai estar motivada. Ora, está aqui uma pessoa a perguntar: fazer prancha com o objetivo de fortalecer o core causa impacto no períneo? Então, todos os esforços que nós fazemos, desde espirrar, desde pegar num peso, desde fazer um abdominal, uma prancha, eles trazem uma variação, normalmente isso é um esforço, um aumento da pressão dentro da região abdominal. Ok? Todos eles. Há uns que trazem mais do que outros. A prancha é um exercício bastante exigente e, portanto, eu diria que o períneo está sempre envolvido. Ok? Agora, isso não tem necessariamente que ser um problema, mas por isso é que é importante eu perceber, ok, como é que está o meu períneo antes de eu me pôr a fazer a prancha. E pior do que isso, aliás, e melhor do que isso, além do períneo, por exemplo, eu consigo estar em prancha e manter uma respiração fluida, ou vou estar em prancha em apneia. Porque só o facto de eu respirar de uma forma ou de outra pode ter impacto diferente no períneo. Ok? Mais uma vez, eu estou em prancha e tenho a minha parede abdominal ativa e tenho os meus músculos abdominais a tentarem aliviar um bocadinho esta sobrecarga, ou eles estão desconectados e essa pressão está a ir, por exemplo, na direção do períneo ou para as minhas costas, provocando, por exemplo, uma dor, um desconforto nas costas enquanto eu estou a fazer a prancha. Então, lá está. Eu costumo dizer que não há exercícios certos e errados. Nós temos é que olhar para a forma como o exercício está a ser feito e se aquele exercício é o mais adequado para aquela pessoa naquele timing. Ou seja, se eu não estou a dar um salto maior do que a perna, e se calhar antes de chegar àquela prancha eu tinha que partir aquele exercício em 2 ou 3 mais fáceis para poder dar tempo ao meu corpo de depois se conseguir adaptar a fazer uma prancha sem qualquer problema. Ok, obrigada. Aqui está exatamente a dizer obrigada pelo alerta. Não é? Estava a pensar em alternativas para a corrida e curiosamente temos aqui também duas questões que nos foram colocadas durante esta semana sobre também essa questão. Portanto, CrossFit, sim ou não? Pratico BTT, quando poderei iniciar mesmo que de forma condicionada? Neste caso é um pós-cesariana. Portanto, não sei se agora será uma boa altura para introduzir. Certo. Então, mais uma vez, estávamos a falar de que todos os esforços provocam algum aumento da pressão intraabdominal, certo? Se nós formos, porquê é que se fala aqui de, porquê é que se dá um timing diferente quando estamos a falar em voltar aos exercícios? O que as recomendações, as guidelines internacionais nos falam é para quando são exercícios de impacto, esperar ali para os 3, 4 meses, não, eles até dizem 3 a 6 meses após o parto, ok? E muitas vezes eu costumo alertar, atenção, que para algumas pessoas 6 meses após o parto pode ainda ser muito precoce para retomar um exercício como, por exemplo, a corrida, ok? Se calhar para outras não têm que esperar até aos 6, podem fazê-lo antes. Mas então o que é que eu tenho que estar alerta? Que tanto a corrida como outros exercícios de impacto, por exemplo, que envolvam saltos, são exercícios especialmente desafiantes, quer para a região abdominal, quer principalmente para o períneo, ok? Então, são exercícios que vão fazer aumentar de forma muito grande a pressão que nós temos dentro da região abdominal. Então, eu tenho que garantir, mais uma vez, que eu tenho aqueles pilares que me vão suportar este aumento de pressão abdominal. E quem são esses pilares? São os músculos que eu falei inicialmente, os chamados músculos da corda, aquele tambor abdominal. Então eu tenho que garantir, por exemplo, que tenho uma boa força abdominal, que tenho o meu períneo a funcionar em condições, capaz de contrair e de relaxar,
com força e com resistência para aguentar o impacto que vou ter durante a corrida, e tenho que garantir, por exemplo, que a minha respiração está fluida, que não há ali restrições ao movimento do diafragma, tão importante durante a corrida, e, portanto, com exercícios de impacto, eu costumo dizer que é fundamental, por um lado, garantir que não há sintomas presentes, ok? Porque pode acontecer que eles até não estejam presentes sem impacto, mas quando eu faço exercícios de impacto, o meu corpo me diga, atenção, ainda é cedo. E então eu tenho que saber ouvir, ok? E para eu saber ouvir é importante que eu vá devagarinho. Então, eu não começo logo a correr 10 minutos, ok? Então, idealmente eu começo por fortalecer esta região central, e por começar a ganhar alguma força de pernas, de braços, que vai ser importante depois durante os exercícios, seja o BTT, seja o CrossFit, que também me perguntam muito, seja a corrida, o que for. Portanto, temos que ganhar força, condicionamento geral, para depois nos colocarmos, então, num esforço desse género. E depois temos que estar atentas ao nosso corpo, tentar estabelecer uma progressão, ou seja, se calhar, em vez de eu começar com uma corrida de 10 minutos, vou correr um bocadinho no local, no mesmo sítio parada, vejo como me sinto. Posso fazer uns saltitos, por exemplo, à corda e vejo como me sinto. E depois posso ir introduzindo um treino intervalado, por exemplo, corro um bocadinho e caminho um pouco. Corro um bocadinho e caminho um pouco. E vou estando atento ao meu corpo, ok? Agora, fiquem com este timing de 4 a 6 meses, mas da minha experiência, mais para perto dos 6 meses, a não ser que estejamos a falar de pessoas que realmente já têm um corpo muito preparado para o exercício e que rapidamente, com o trabalho certo no pós-parto, num ou 2 meses o corpo vai dando respostas boas e, portanto, se calhar nós conseguimos liberá-las um bocadinho antes, ok? Bom. Mas, acima de tudo, é ir olhando para cada pessoa individualmente. Não dá para dar receitas no pós-parto. E nunca se esqueçam de ouvirem o vosso corpo, porque ele dá mensagens, nós temos é que estar assim à escuta, não é? E ouvir. Então, não podemos terminar sem responder esta questão da Di2907, que nos pergunta se é possível reverter a diástase abdominal e a barriguinha da dental. Ok. Então, eu estava a estranhar não aparecer nenhuma pergunta sobre a diástase abdominal. Então, a diástase abdominal é uma das coisas que nós avaliamos também no pós-parto. E durante muito tempo, a preocupação com a diástase abdominal foi, inclusivamente da comunidade científica, foi como é que nós fechamos a diástase abdominal. Então, para as pessoas perceberem um bocadinho, a diástase abdominal, no fundo, é uma separação que acontece na parede abdominal anterior durante a gravidez e que nós chegamos ou seja, pela elevada prevalência que ela tem, estamos a falar que 80 a 100% das grávidas podem ter diástase ao terceiro trimestre após o parto. Portanto, a diástase não é uma coisa, o que é que me aconteceu, como às vezes vejo, pode até ser considerada quase, questiona-se se pode ser algo fisiológico, quase protetor do corpo durante a gravidez. Mas, acima de tudo, o que é importante sabermos da diástase é que hoje em dia, apesar de ainda haver esta questão com como é que eu volto a fechar a diástase, o que os estudos nos têm mostrado é que, se calhar, seria mais interessante nós olharmos para que repercussões é que tem a diástase no meu corpo. E então, as pessoas agora estão a olhar mais para a forma como aquela parede abdominal, com ou sem diástase, é funcional e consegue transmitir as forças e consegue ter uma boa função no dia-a-dia, mais do que quanto é que ela está afastada. Até porque, por curiosidade, já se avaliaram mulheres que nunca foram mães e encontraram entre 2 a 3 dedos de afastamento, em algumas zonas, entre os retos abdominais. E, portanto, por isso é que muitos estudos só consideram que existe uma verdadeira diástase acima destes valores, ok? E, portanto, é preciso estarmos atentas quando falamos da diástase para perceber que a distância não é tudo o que importa e muito provavelmente não vai ser o mais determinante, ok? Por exemplo, eu vou ter, se calhar, muitas mulheres com diástase abdominal a fazerem exercício de impacto sem problema nenhum.
mas eu tenho é que garantir que aquela parede abdominal, apesar de ter diástase, está capaz de receber aquela pressão e transmitir as forças que recebe para o resto do corpo sem que isso seja prejudicial. Não significa que não haja um trabalho a fazer, claro que há, ok? Então, todo aquele trabalho que eu falei antes de reforçar a zona abdominal, ele é ainda mais importante caso exista uma diástase e é ainda mais importante, caso ela esteja presente, que o exercício seja supervisionado por um profissional de saúde, ok? Isto não significa que é o profissional de saúde que vai acompanhar esta mulher eternamente até que a diástase esteja resolvida. Não. Significa que temos que garantir que o corpo, mesmo com diástase ou até ela revertendo, porque acontece, que o corpo está capaz de voltar às exigências do dia-a-dia, ok? Então, respondendo à pergunta, o meu objetivo, quando tenho mulheres com diástase, não está focado na distância, até porque feliz ou infelizmente, ainda não temos nenhum programa de exercícios estudado atualmente que diga assim, se eu fizer o exercício A, B, C ou D, a minha diástase vai diminuir. Ok? Não sabemos isto. Nós não temos como dizer este exercício é bom para fechar a diástase. Agora, nós sabemos que melhorar uma diástase não é só necessariamente diminuir a distância, mas sim, mais uma vez, como eu disse, aumentar o tónus daquela região, daquela parede abdominal e torná-la mais capaz de receber as forças. E isso nós sabemos muito bem como fazer. E muitas vezes acontece que ao fazer isso, acontecia muitas vezes nas aulas de recuperação pós-parto, que eu avaliava as senhoras no início, não é? Na primeira vez que elas vinham ter comigo e media a diástase. E depois ia avaliando, imaginem de 15 em 15 dias ou de 3 em 3 semanas, ia avaliando a região abdominal em geral, não necessariamente só a diástase, e comparava. E muitas vezes é verdade que a diástase revertia. Agora, acima de tudo, o que era mais importante era como é que aquela parede abdominal estava a evoluir, não só em termos de distância, mas em termos de tónus, de resistência e de capacidade de gerir a pressão que se gera na região abdominal quando ela é colocada em esforço, ok? Portanto, sim, há coisas a fazer para a diástase, não significa, e penso que será uma expectativa irrealista, pensar que ela vai voltar a fechar completamente. Pode acontecer que sim, pode acontecer que não. Uma coisa positiva é que os estudos dizem-nos que há uma recuperação espontânea da diástase que pode estender-se até 1 ano após o parto. Portanto, o próprio corpo também tem o seu papel nesta recuperação, ok? E por isso, sim, é importante nós estarmos atentos, porque pode ser um fator extra que traga alguma fragilidade à região abdominal e, portanto, é ainda mais importante este exercício supervisionado e adequado a cada pessoa. Não significa que seja um problema para a vida, longe disso. Há casos extremos, sem dúvida, que se calhar vão requerer uma cirurgia, mas são uma percentagem muito, muito baixa, pelo menos em termos de prática clínica, para mim representam, sei lá, 2, 3% de todas as diástases que eu vou vendo no dia-a-dia. Relativamente à barriguinha de avental, e porque já estamos assim no avançado, mas não queria também deixar de se calhar abordar um pouquinho esta temática. Sim, então, a barriguinha de avental pode ter várias causas. É preciso termos em atenção, por exemplo, se existe uma cicatriz abdominal, porque muitas vezes, se ela não é massajada, faz com que à volta da cicatriz fiquem ali umas preguinhas que podem perfeitamente ser trabalhadas com uma boa massagem. Depois, se os músculos abdominais têm menos atividade, pode acontecer que mais facilmente se acumula ali uma gordurita, perdão, que se calhar vamos precisar de trabalhar de forma cardiovascular também para tentar eliminar, ok? E depois há uma questão postural também importante, porque se eu tenho uma postura tendencialmente curvada, eu também vou ter tendência a acumular ali, a diminuir a atividade daqueles músculos. Portanto, os músculos da parede abdominal, parte deles tem uma função importante antigravídica, portanto, de erguer o meu corpo contra a gravidade. E se eu não os ponho a trabalhar, pois então vão-se acumular ali coisas que eu não quero. Portanto, sim, é importante e é possível regredir um bocadinho essa barriguinha de avental.
há aqui um trabalho que pode ser importante, além do exercício, e não esquecer que o corpo também precisa das suas reservas no pós-parto para a amamentação. Portanto, atenção também, se eu estou a dar de mamar, que não é à toa que nós vamos aumentando de peso durante a gravidez e que se mantêm ali umas reservas boas para caso o meu bebê esteja com muita fome e eu até nem me esteja a alimentar o suficiente ou não esteja a dormir o suficiente, se calhar eu vou precisar daquelas reservinhas extras para que não falhe nada ao meu bebê. Portanto, também atenção com os timings e com a pressão de voltar àquilo que o corpo era antes. Está bem? Mas estava eu a dizer que, além do exercício, pode ser importante. Há uma área da fisioterapia que se chama fisioterapia dermatofuncional, que é uma área que nós também trabalhamos muito lá na Giminográvida, com a nossa querida Patrícia, e que é uma área que, se calhar, pode ajudar quando são questões mais de gorduritas acumuladas ou de flacidez, através de técnicas específicas, nós conseguimos também atuar aí. Portanto, quando não é só uma flacidez muscular, mas também uma flacidez da pele, que muitas vezes estão combinadas, há também tratamentos que podem ser feitos nesse sentido e, portanto, para quem não é daqui da zona e quer procurar referências, além do exercício, há esta área da fisioterapia, que é a fisioterapia dermatofuncional, que pode também oferecer-vos alternativas nesse sentido. Pronto, e de facto aqui a Di estava a dizer que no caso dela havia o desafio extra, de facto são 2 cesarianas, portanto se calhar era mesmo importante que ela tivesse uma consulta, não é, personalizada para avaliar a sua situação em particular, mas esperamos que as nossas dicas também tenham ajudado. Assim, 5 minutinhos, porque estamos no limite do tempo, para responder aqui à Joanita, que diz, para trabalhar o tónus da parede abdominal, os abdominais hipopressivos são os mais adequados ou pode trabalhar-se o abdominal da forma mais tradicional? Então, os abdominais é também uma questão de ouro no pós-parto, não é? Toda a gente me diz, quando é que eu posso voltar aos abdominais? Então, eu costumo dizer que quando existe um método que diz dar resposta a tudo, eu torço um bocadinho o nariz. Então, a verdade é que existem várias formas de trabalhar o abdominal, ok? E não quer dizer que uma seja melhor do que a outra. Os hipopressivos trabalham o abdominal de uma forma, os abdominais mais tradicionais trabalham o abdominal de outra, e se calhar outros métodos trabalharão de outras formas. O importante para o corpo é haver variabilidade. E depois, mais uma vez, é perceber, naquele caso, naquela pessoa, qual é o método que neste momento vai resultar melhor, ou a combinação de métodos. Por exemplo, já aconteceu comigo, uma pessoa procurar-me porque gostava de fazer hipopressivos, mas pela minha avaliação eu percebi que aquele ainda não era o timing correto para fazer hipopressivos. Porque, por exemplo, os hipopressivos pressupõem que haja uma boa mobilidade do diafragma, do períneo, então se calhar é importante nós olharmos para outros requisitos antes para perceber se é um bom exercício naquele momento, ok? E, portanto, eu não gosto de falar em métodos ideais, eu acho que é importante que nós, profissionais, conheçamos as particularidades de cada método e os potenciais. Por exemplo, eu tenho uma grande formação no método Pilates que adoro e é a base das minhas aulas, mas também adoro, por exemplo, alguns exercícios de yoga, de resto o Pilates também foi beber ao yoga. Também vou buscar as ferramentas dos hipopressivos, então eu tento procurar para aquela pessoa perceber a que é que ela responde melhor, o que é que aquele corpo me está a dizer, como é que eu consigo que aquele abdominal responda da melhor forma naquele momento. E se calhar nos momentos vai ser através dos hipopressivos, noutros vai ser através dos abdominais mais convencionais. Agora, não podemos esquecer-nos daqueles pilares que eu falei lá atrás, antes de introduzirmos um esforço abdominal grande, seja ele um abdominal tradicional, ou nos hipopressivos não há tanto este problema porque não há um grande aumento de pressão, mas principalmente num abdominal tradicional, cuidado com isso, porque é importante eu perceber mais uma vez se eu tenho consciência de como ativar, de como é que está o meu períneo, de como é que está a minha respiração, de como é que está a minha força abdominal profunda. Então acontece muitas vezes que quando eu tento introduzir um abdominal mais tradicional,
com determinada pessoa, às vezes dizem-me assim, o que é curioso: Diana, é a primeira vez que eu sinto que os meus abdominais trabalham neste exercício e não a minha cabeça, ou seja, a minha cervical. É a primeira vez que eu não sinto dor cervical ao fazer um abdominal. Então, isto é um indicador. É um indicador que, se calhar, esta pessoa estava a fazer o abdominal à custa da musculatura errada. Portanto, ela não... há aqui um trabalho de preparação antes de chegar àquele exercício que não foi feito. E por isso é que eu gosto tanto do pós-parto, porque é um timing que nós conseguimos apanhar o corpo quase é quase como se fosse uma folha branca, e nós podemos reeducá-lo um bocadinho com as estratégias ideais para depois poder progredir. Então eu costumo dizer, eu gosto de dar as bases, os pilares, e depois deixo que as pessoas voltem ao exercício que já faziam, àquilo que gostam realmente de fazer, mas possam fazê-lo de uma forma mais eficaz, mais correta e que, sem dúvida, vai prevenir que elas tenham determinada sintomatologia depois, daí ou imediata ou daí a um tempo. E vê-se bem esse gosto, não é? Porque a gente poderia estar aqui a falar, a falar, a falar. Vê-se mesmo que falas com paixão. E esperamos que tenham gostado. Juntem-se a nós nos próximos lives. Certeza que vamos ter aqui a Diana mais uma vez a falar de outras paixões. Não sei se posso concluir com mais alguma coisa. Estamos no limite de tempo. Okay. Só deixar uma mensagem muito rápida, Isabel, que eu adoro o exercício e acho que o exercício é super importante e inclusive no pós-parto, para prevenir depressão pós-parto, para melhorar padrões de sono, por tudo isso. Mas, por favor, ouçam o vosso corpo, não tenham pressa em exagero, venham porque é motivador e porque querem e não porque é uma obrigação, e não se esqueçam que há um grande exercício em casa que é cuidar de vocês e do vosso bebê, e às vezes essa pode ser a prioridade. Então serão muito bem-vindas e eu fico muito feliz de vos receber o mais cedo possível, mas é importante também que o exercício não seja um motivo de ansiedade. E não se esqueçam que se nós levarmos 9 meses num sentido, não podemos querer que o corpo faça o trabalho em 1 ou 2 meses no sentido oposto, está bem? Então, atenção também aos timings, à pressão, evitar comparações, porque somos todas diferentes, e, acima de tudo, escolher as vossas batalhas, porque, mais uma vez, a prioridade é o nosso bem-estar, o bem-estar do nosso bebê, e nós vamos estar aqui sempre, seja um mês após o parto, seja 1 ano ou 2, o que for, estamos cá para vos receber. Bom, obrigada, Diana, mais uma vez. Um beijinho grande. Beijinho para toda a gente lá em casa. E até breve. Tá, obrigada, Isabela. Até breve. Muito obrigada.